Romanos 15, vídeo 1. Cristo, nosso modelo, e Paulo, seu servo. O capítulo 15, obviamente, é uma continuação, o mesmo tema que ele vinha falando no capítulo 14, sobre a liberdade, consciência, não julgar, não desprezar. E aí ele começa assim, versículo 1, mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos, né? Então, se você se considera forte no Senhor, você é livre para comer determinadas comidas, beber, etc., ou guardar dias ou não, você é livre, então, suporte a fraqueza dos irmãos que não são livres, né? Não agrada a si mesmo, né? Não procura levar vantagem sobre o outro porque você acha que você é forte. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo, o que é bom para edificação. Então, quando você suporta a fraqueza do outro, você está agradando ao outro no que é bom para que todo mundo seja edificado. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque, então, Jesus, ele veio, ele diz que ele, no meio dos discípulos, era como quem serve, né? Então, ele foi injuriado, foi cuspido, foi maltratado, oprimido, mas ele não abriu a sua boca em termos de condenação ou de julgamento com as pessoas que o puniam e o esbofeteavam, cuspiam no seu rosto, arrancava sua barba. Quando ele foi preso, né, não se defendeu, foi injuriado e não retrucou. Por que isso? Né? Por que isso? Paulo explica no versículo 4. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, tudo que dantes foi escrito, desde o princípio do mundo, desde o Gênesis, foi escrito para ensino, para nosso ensino, para que pela paciência que a gente precisa ter no Senhor, porque nosso Deus é um Deus paciente, e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. E aí, quando Paulo está escrevendo isso, ele está pensando nas Escrituras do Velho Testamento, né? Então, a esperança, ela é aperfeiçoada, né, pela paciência e consolação das Escrituras. Ai, ai. Então, ele diz que a gente deve suportar a fraqueza dos fracos, né? Suportar não é assim, vou suportar esse cara. Não. Suportar aqui tem um sentido de levantar, né? Não é você entrar em debate para tentar demover, mas respeitar o outro, né? Precisamos da ajuda do Senhor para fazer isso. E fazendo assim, a gente não está se orgulhando na nossa força, agradar o próximo até o nível dele, para edificar, para consolar, para fortalecer, como o próprio Paulo fazia para com os judeus e os gentios, né? Ele fez um voto lá antes de ser preso em Jerusalém, né, para agradar, de certo modo, agradar os judeus, mostrando que ele era judeu, né? Não pega o voto de Paulo como algo para a igreja de hoje, por favor. Jesus é um modelo, né, para nós. E a palavra de Deus, ela é viva. Ela que nos ensina, ela que vai nos dar paciência e consolação para a gente poder suportar, né? E se a gente seguir isso, a gente vai sair como ouro e como a prata, né, purificados, renovados, animados em nosso espírito, para a gente compreender as fraquezas das pessoas ao nosso redor.
né, como Jesus, né, em Hebreus 5, vale a pena ler, né, como é que Jesus é e que a gente precisa aprender a ser. Então, vamos abrir aqui a Bíblia, em Hebreus 5, 1. Hebreus 5, 1. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Versículo 5, assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então Jesus, ele se compadece dos ignorantes, dos que erram, né? Isso é uma coisa que eu e você precisamos ser aperfeiçoados, né? Porque aí ele, na sequência ele diz, ora, versículo 5, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito. Portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez digo, alegrai os gentios com seu povo. E outra vez, louvai o Senhor todos os gentios e celebrai todos os povos. Outra vez diz Isaías, uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de toda alegria e paz em crença, em fé, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Então, nosso Deus é o Deus de paciência e consolação, né? Paciência também é constância em face das provas, das tribulações que passamos, e nos leva a perseverar e aí ter esperança e experiência, como a gente viu no capítulo 5, né? E em face das dificuldades de relacionamento na igreja, a gente precisa imitar Jesus, tendo o mesmo sentimento que ele teve, né? Receber os irmãos, como Paulo diz, como Jesus nos recebeu com graça e verdade. Nós éramos fracos, desorientados, e ele nos acolheu apesar disso. Assim também a gente deve fazer com os irmãos fracos na fé, exatamente como Jesus fez conosco. Jesus, ele foi aí ministro da circuncisão, né? Ele nasceu judeu para redimir, ele foi enviado aos judeus para redimir os judeus, né? Para cumprir a promessa aos pais e para que a porta fosse aberta aos gentios, como está escrito, né? A gente já viu no capítulo 11, né? E os judeus não perceberam o dia da visitação e rejeitaram o Senhor. O versículo 9, né, aqui do nosso capítulo, ele cita o Salmo 18, ele cita o Salmo 18, versículo 50, quando o Messias está louvando a Deus pelos gentios, né? O versículo 10, como tudo que Paulo faz, o versículo 10, e outra vez, alegrai os gentios com seu povo, ele cita Deuteronômio 32, um chamado dos gentios para celebrar a salvação que era profetizada no Velho Testamento. O versículo 11, e outra vez, louvai o Senhor todos os gentios, celebrai todos os povos, ele cita o Salmo 117. Lá você vai ver em muitas traduções as nações são os gentios, ok? Então estava tudo profetizado no Velho Testamento.
né? Versículo 12, ele cita Isaías 11, 10, né? Onde diz: uma raiz em Jessé haverá, naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Então, está claro que a salvação ia ser anunciada aos gentios, né? Que tudo já estava dentro do plano de Deus, nada fugiu ao plano, né? E esse texto que eu li fecha com o Deus da esperança, que nos enche de toda alegria e paz em fé, para que a gente abunde em esperança pela virtude do Espírito Santo. Então Deus Paulo está louvando o Senhor pelos irmãos, né? Judeus e gentios misturados, fortes e fracos, todos um em Cristo. Esse Deus nos faz abundar em esperança pelo poder do Espírito Santo. E por aí vai, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Que o Senhor te abençoe.